Olá, professoras e professores, eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Nesse vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6, do 4º ano de Matemática, texto 16, do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a campanha comunitária, que tem como característica chamar aos leitores a conscientização coletiva para o tema abordado. Geralmente, a linguagem utilizada é a mista, pois está presente tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemática e do momento Revisão. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF04, MA04, EF04, MA08 e EF04, MA15. E os descritores do SAEB são os D18 e D20. As habilidades se referem a utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo, a resolver para o suporte de imagem e ou material manipulado, problemas simples de contagem, com a determinação do número de agrupamentos possíveis, ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registros pessoais, e a determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade, que envolve as operações fundamentais com números naturais. Os descritores se referem a calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais e a resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados de multiplicação ou divisão. Multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Investiga o Texto. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a explanação das opiniões sobre o material didático, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das respostas. Prossigam na atividade com as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 1 e 2. Para a formação de grupos, se desejarem, indicam aos alunos como deverão ser compostos. Citem que o trabalho em grupos é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemática. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente uma trena ou uma fita métrica. Esse instrumento de medida será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade prática,
na qual eles utilizarão os conceitos de medição. É relevante utilizar materiais concretos ao apresentar conceitos matemáticos abstratos, pois esses materiais favorecem a compreensão dos alunos. Portanto, façam uso dos materiais concretos sempre que for possível. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 1 e 2, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e como cada um deles tem consolidado os conteúdos estudados. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é o Explora Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente algumas caixas de lápis de cor e um cartaz, com a tabela e com o gráfico de colunas apresentado na questão 3 dessa atividade. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, na qual eles utilizarão os conceitos aprendidos nessa sequência didática. É relevante utilizar materiais concretos ao apresentar conceitos matemáticos abstratos, pois esses materiais favorecem a compreensão dos alunos. Portanto, façam uso dos materiais concretos sempre que for possível. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem para observar as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem intervenções coletivas e ou individuais. Nesse momento, será possível ter um acompanhamento mais particular, entendendo como cada um tem evoluído no processo de aprendizagem. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 2 e 3. Ao final das resoluções, sugiram aos alunos que comparem seus gráficos, observando as semelhanças e diferenças entre eles. Promovam um momento rico em troca de ideias. Não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente folhas de cartolina e imagem de gráficos que apresentem as mesmas informações, porém de formas diferentes. Esses materiais serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade no qual eles perceberão que as mesmas informações podem ser demonstradas de formas diferentes no gráfico. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a formação de grupos, se desejarem, sugiram aos alunos que retomem os grupos formados na atividade 1. Citem que o trabalho em grupos é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e pontos de vista. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. Para a proposta da questão 2, os alunos permanecerão nos grupos e realizarão uma competição. Explique-lhes que esse tipo de atividade promove a troca de ideias, favorece a autonomia e o trabalho corporativo, além de ser grande importância para o amadurecimento individual, pois leva ao aluno a refletir sobre a importância da participação no jogo, sem a obrigatoriedade de tornar-se vencedor. Dessa forma, também objetivamos trabalhar suas competências socioemocionais. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 3 e 4. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente um saco de papel, cartelas com números de 0 a 9, 8 bolinhas azuis e 2 amarelas e algumas moedas de 10 centavos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, no qual eles aprenderão de forma intuitiva a descobrir o conceito de probabilidade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a atividade prática, observem quais alunos apresentam dificuldades em realizar estimativas e quais já apresentam maior segurança em responder aos questionamentos sobre probabilidade. Os incentivem a falar sem medo de errar. Diga-lhes que o erro faz parte do crescimento e do desenvolvimento do ser humano. Para a formação de duplas, se desejarem, indiquem aos alunos como deverão ser formados os pares. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 1, 2 e 3.
Durante o compartilhamento das respostas, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que já foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realize com os alunos uma revisão de conteúdos que foram trabalhados nas atividades anteriores. Observem quais alunos ainda possuem dificuldades e quem já generalizaram as regras de alguns conceitos matemáticos. Aproveitem para fazer uma revisão geral. À medida que forem surgindo dúvidas, esclareça-as. Durante o momento da demonstração das respostas, incentive os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Também será uma boa oportunidade para vocês, professores, perceberem se os alunos consolidaram ou não as habilidades trabalhadas e planejar novos direcionamentos interventivos para suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Desta forma, finalizamos o trabalho com o texto 16 e com o livro Leio, Escrevo e Calculo. Esperamos que tenha sido um ano letivo muito proveitoso. Até mais!